Hinata Hyuga, ou sendo mais atual, Hinata Uzumaki. Ela é bastante conhecida dentro do fandom de Naruto, né? Óbvio. Ela é muito famosa entre o público masculino ali por ser a waifu de muitos meninos, né? Que já viram o anime ou o mangá, né? Matheus. E ela é simplesmente o xodozinho de muita gente. Ela é o xodozinho do autor da obra, que é o Masashi Kishimoto. Só que existe uma piada, que pra muitos é piada e pra outros é uma coisa séria dentro do fandom, que é o seguinte: ai, mas a Hinata stalkeava o Naruto quando eles eram mais novos. Será mesmo? O que é stalking? O que é uma pessoa ser um stalker? E será que a Hinata chegou a ser uma? Que pergunta interessante, né? Mas vamos lá. Eu vim aqui falar sobre isso hoje, porque sim. Antes de mais nada, vamos entender o que é stalking e falar um pouco mais sobre isso, para que a gente possa ter uma dimensão do quão grave isso é, tá? Eu vou ler aqui, porque eu não sei de cabeça. Quer dizer, eu sei o que é stalker, mas eu não sei definir propriamente dito, tá? Vamos ler. Stalking é um termo que vem do inglês que significa caçar ou perseguir obsessivamente. O stalking pode ser definido como a perseguição de uma pessoa por outra, seja fisicamente ou através da internet. Esse comportamento é crime no Brasil e em diversos outros países. Entendeu o que é stalking agora? Então acabou o vídeo. A gente já entendeu, a gente já sabe, né? De certa forma já existe esse senso comum de que stalking se trata de você observar a outra pessoa, de você perseguir a outra pessoa. Mas eu acho que só isso não é o suficiente pra gente entender a dimensão do que é um stalking, sabe? Esse é um termo que hoje em dia já é até banalizado, porque muita gente usa ele de forma mais, assim, aleatória, sabe? Tipo, você viu alguém que você gosta numa rede social, no Instagram, por exemplo, e você fala: eu vou stalkear essa pessoa. Ou seja, você vai olhar o perfil dessa pessoa e ver as fotos dela. Você não tá stalkeando, você só tá fazendo o que qualquer outro ser humano normal faz quando sente atração por uma pessoa. Você tá querendo saber mais sobre ela. Isso é perfeitamente normal. É claro, eu também não quero ser aquelas pessoas chatas que falam: ai, não usem o termo. Apesar disso ser o apropriado, né? O apropriado seria você não usar o termo para não banalizar um crime. Mas, como eu sei que não adianta de nada falar isso, eu só vou dar uma dimensão para vocês do que é o real stalking, para vocês saberem diferenciar e não ficarem chamando qualquer pessoa de stalker, porque é uma coisa muito, muito, muito grave, tá? Um stalker é uma pessoa que literalmente invade o espaço pessoal de outra pessoa. Ele não conhece a palavra limites na hora de perseguir uma pessoa, seja por um sentimento ali bom ou por um sentimento ruim. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala de um stalker que persegue uma pessoa por um sentimento bom, são as pessoas que são literalmente obcecadas por outras pessoas. Então, elas gostam tanto de alguém, elas amam tanto alguém, ou pelo menos elas acham que amam, que elas perseguem essa pessoa. Então, elas observam essa pessoa na casa dela, elas sabem onde essa pessoa trabalha, sabem onde essa pessoa mora, sabem a rotina dela, sabem o que ela come no café da manhã, no almoço, na janta, sabe que horas ela sai pra passear com o cachorro, sabe o que ela posta na rede social. Isso é stalkear uma pessoa. É você seguir obsessivamente e compulsivamente alguém ao ponto de invadir o espaço pessoal de outra pessoa. Oi, eu vim aqui no dia seguinte da gravação desse vídeo porque ali no meio o meu celular tinha caído e isso fez com que desse um problema na gravação. E aí o áudio ficasse desincronizado com a imagem. E aí eu também estou gravando aqui no quarto da minha irmã, porque no meu quarto, a janela do meu quarto, que é onde eu apoio o celular pra gravar, fica bem em frente a um bar, e esse bar já está aberto e já tem música tocando, então vai fazer um barulho muito grande, não vai dar pra vocês ouvirem, mas enfim, eu não queria perder esse conteúdo, então eu vim aqui terminar, então bora lá. Naturalmente isso configura um crime, né? Não é correto, não é ético, você não tem o direito de perseguir outra pessoa dessa forma e de invadir o espaço de outra pessoa dessa forma. E o que eu quis dizer quando eu disse que existem os stalkers que perseguem as pessoas com um sentimento ruim, né? Existem esses que perseguem com um sentimento bom, que de acordo com eles pode ser um amor, uma admiração e tudo mais, que a gente sabe que não é. Isso não é amor, isso não é admiração, essa pessoa não gosta da outra, isso é pura obsessão e isso é
um problema muito grande, é uma doença, basicamente, você ser obcecado por outra pessoa definitivamente não é algo saudável. E quando a gente fala do sentimento ruim, a gente fala naturalmente do ódio. O stalker, ele pode ser também motivado pelo fato dele não gostar da outra pessoa. Então, por exemplo, tem uma série, um documentário na Netflix que fala só sobre casos de stalker. E dentre esses casos tem vários momentos ali em que é relatado um caso de uma pessoa que persegue a outra porque ela não gosta dessa pessoa por algum motivo, seja porque ela é a ex do atual dela ou, não sei, algum outro motivo. Despertou um sentimento ruim nessa pessoa e ela começa a perseguir essa outra pessoa com o intuito de assustar ela, de coagir essa pessoa mesmo. Então, existem esses dois tipos de stalker, né? E é muito comum também que o stalking ele seja motivado pelo término de um relacionamento. Quando acontece ali de um relacionamento, né, ser encerrado e uma das partes não aceita esse término, ela começa a perseguir a outra incansavelmente. Então, persegue no trabalho, persegue em casa e, enfim, né, configura ali também um stalker. Então, agora que a gente já sabe o que é um stalker, dá pra gente entender que a Hinata passou muito longe de ser uma stalker, né? A Hinata, ela nunca perseguiu o Naruto, né? Ela observava ele, é verdade, mas ela nunca perseguiu ele, ela nunca, sei lá, invadiu o espaço pessoal dele pra pegar alguma coisa dele, sabe? Ela nunca realmente chegou a praticar o stalking em si. Ai, mas e aquelas cenas engraçadinhas que tem da Hinata perseguindo ele, escondida atrás de um poste e tudo mais? Aquilo ali são fillers, tá? São só fillers. Dentro da história ali real, canônica de Naruto, aquilo não rolou. É apenas filler, então não, a Hinata nunca foi uma stalker. Mas então vamos tentar entender o porquê da Hinata se comportar daquela forma quando ela viu Naruto. A Hinata, ela é uma pessoa introvertida e ao mesmo tempo ela é uma pessoa tímida. E apesar da introversão e da timidez serem duas coisas completamente diferentes, elas ainda podem coexistir ali, né, num mesmo indivíduo, como é o caso da Hinata. Sendo uma pessoa introvertida, a Hinata ela é uma pessoa que ela tende a preferir a própria companhia. Eu vou dar uma breve explicação para vocês entenderem um pouquinho melhor a diferença entre um extrovertido e um introvertido. O cérebro dessas duas pessoas funciona de maneira diferente, para vocês terem uma dimensão. Enquanto o cérebro do extrovertido precisa de maior níveis de dopamina para realmente sentir ali o impacto da felicidade, o cérebro do introvertido é mais sensível a essa dopamina, então ele precisa de doses menores. Então o que acontece? Quando você coloca um extrovertido numa situação onde o cérebro dele vai liberar muita dopamina, como por exemplo numa festa, ele vai se sentir bem, ele se sente confortável e se sente genuinamente feliz, porque o cérebro dele, além de precisar daquilo para se manter num funcionamento saudável, consegue processar toda aquela quantidade de dopamina. Enquanto que o cérebro do introvertido, se você coloca ele nessa mesma situação, ele vai igualmente produzir a mesma quantidade de dopamina do cérebro do introvertido, só que ele é mais sensível e não consegue processar toda aquela quantidade de dopamina. Isso faz com que o introvertido fique cansado, aí ele se sente pesado, ele se sente sobrecarregado, ele fica com sono mesmo, ele fica fisicamente cansado e aí ele precisa se retrair. Para ele precisar de uma quantidade menor de dopamina para se sentir bem, atividades como ler um livro ou uma reunião com os amigos mais próximos é o suficiente para deixar um introvertido em plena felicidade, sabe? Porque o cérebro dele vai produzir a dopamina, que é um hormônio extremamente necessário para que nós consigamos viver bem, e vai conseguir produzir na quantidade correta para que ele não se sinta cansado, para que ele não se sinta fadigado de estar ali. Então essa é a diferença do cérebro do extrovertido e do introvertido. Então a gente entende ali que a Hinata ela já é uma pessoa introvertida, ou seja, ela já prefere a própria companhia, ela já se sente mais confortável estando na própria companhia ou estando com amigos que são muito próximos dela. Então já tem esse primeiro fator aí, que é a questão da introversão. Mas é claro que quando eu falei que introvertido e tímido são duas coisas diferentes, é porque assim, um introvertido pode ter boas habilidades sociais. Por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida, só que eu tenho boas habilidades sociais, então eu não tenho tanta dificuldade na hora de conversar com uma pessoa nova, na hora de fazer uma nova amizade, quanto uma pessoa tímida. A timidez, ela já se trata mesmo do medo propriamente dito, do medo de ser colocado a posto numa situação social e acabar se passando por ridículo, passando alguma vergonha, ou medo do pessoal não gostar dele, né, o medo da rejeição. Então isso é a timidez. A timidez é o medo e a introversão é a forma da pessoa ser.
Entendeu? A pessoa ela pode ser introvertida, mas não ser tímida. A pessoa pode ser extrovertida ou introvertida e ser tímido. A Hinata é os dois. Ela é introvertida, ela prefere ficar retraída no seu próprio mundinho ou com amigos muito próximos a ela. E também ela tem muito medo dessas situações sociais. Então você junta esses dois ali, mais o nervosismo que todo mundo sente na hora de ir falar com a pessoa que você gosta, né? Você é apaixonado por uma menina, por um menino, e aí você acaba se sentindo muito nervoso ali, com medo de passar alguma vergonha, com medo dessa pessoa não gostar de você, ou de você falar alguma coisa errada que vai desagradar essa pessoa. Então, junta esses 3 fatores e você tem uma bomba de ansiedade, né? Lembrando que os momentos mais engraçados, assim, apesar disso sempre ter acontecido, mas os momentos mais cômicos da interação da Hinata com o Naruto aconteceram ali na fase da adolescência, que já é um outro momento muito complicado pro cérebro da pessoa em si. Então, você junta tudo isso e você tem uma bomba de ansiedade. Então, é isso que acontece com a Hinata. Ela é muito tímida, ela é uma pessoa introvertida e ela se sente ainda nervosa por estar falando com uma pessoa que ela gosta, com uma pessoa que ela ama. Então, por isso ela tende a preferir ficar escondidinha ali só admirando a plenitude da beleza dele, do que ir lá interagir com ele, porque ela tem muito medo de falar alguma coisa errada ou de não se sair bem e por aí vai. Então, a conclusão é que não, a Hinata nunca foi uma stalker, ela nunca praticou o stalking com o Naruto, ela era apenas uma adolescente introvertida e tímida que ficava nervosa na hora de falar com um garoto que ela gostava. É só isso mesmo. Muito obrigada se você viu até aqui, eu peço desculpas pelo problema técnico que eu tive, né, mas acontece, infelizmente. E é isso, né? Por favor, se você gostou, eu peço que você curta o vídeo, que você se inscreva e que você comente a sua opinião sobre o assunto, se você achava que a Hinata era realmente uma stalker ou se você só levava isso na piada, ou se você não achava. Me conta se você descobriu agora o que é o stalking. E é isso, né? Pela segunda vez, muito obrigada se você viu até aqui. Um beijo e tchau!